E a colunista do AgroMais, Samantha Pineda, fez uma análise aí sobre o encontro dos integrantes da Frente Parlamentar com o presidente Jair Bolsonaro lá no Palácio do Planalto. Confira. Olha, foi uma reunião super importante, né? Esse encontro da Frente Parlamentar da Agropecuária com o presidente Jair Bolsonaro já tinha ocorrido no começo do mandato do presidente e foram destacados muitos avanços que já aconteceram, né? Então a gente viu, de fato, inclusive o presidente da Frente Parlamentar, Sérgio Souza, enumerar esses avanços. Citou a lei do agro, que desburocratizou o acesso a crédito para produtores, citou a lei do PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, né, que a gente tem aí tanto falado por aqui, citou a lei da conectividade e também uma lei que facilitou a cabotagem, mas colocou, Felipe, como prioridade aí para o setor algumas coisas que estão pendentes, como a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que a gente vem falando bastante por aqui, como a nova lei dos pesticidas, que vai também desburocratizar o sistema de aprovação de novos produtos. Falou do marco temporal, que também é super importante. Há aí uma expectativa pelo julgamento do marco temporal das terras indígenas e também da regularização fundiária, que é um tema que preocupa muito o setor. No balanço, foi uma reunião positiva. Os pedidos finais foram com relação a Plano Safra e Seguro Rural, porque, na verdade, os dois aí são motores, né, do agro brasileiro. Graças a esse seguro, que teve um prêmio interessante esse ano, nós não tivemos maiores problemas com as geadas que aconteceram esse ano nesse inverno, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas os pedidos ficaram ao presidente de que aumente esse prêmio do seguro e que aumente, né, traga mais recursos aí pelo Plano Safra para compensar a inflação. Samantha, uma das pautas mais importantes aí que a gente ouviu, o próprio presidente da FPA comentando rapidamente, foi a questão da regularização fundiária, um tema que foi levado aí para o presidente. Por que esse é um tema que precisa avançar? Por que é um tema tratado como prioritário aí para o agro, para a FPA também? Bem, nós temos no Brasil, Felipe, um problema histórico de falta de regularização fundiária. São mais de 50 milhões de hectares no norte do país sem atribuição, né? Não são terras indígenas, unidades de conservação, não são áreas produtivas. E é lá que está, eu diria que uma das únicas fragilidades ambientais do nosso país, que é o desmatamento ilegal que ocorre na Amazônia. Sem a regularização fundiária, além de não ter justiça para aqueles 25 milhões de brasileiros que estão lá na região, nós não temos muito controle desse desmatamento. Então, foi pedido ao presidente Jair Bolsonaro que interceda. Já houve uma medida provisória, uma tentativa, né, da medida provisória 910 de ter votado a regularização fundiária, e agora foi convertido num projeto de lei que está lá pendente de votação em regime de urgência na Câmara dos Deputados, mas que não avança. Então, nós precisamos, de fato, da regularização, tanto para fazer justiça aos brasileiros que estão há muito tempo naquela região, principalmente a região norte do país, mas também para conter um problema que põe o Brasil na mira de críticas internacionais com relação ao desmatamento da Amazônia. Super importante, Felipe, essa pauta. Existe aí uma tentativa de demonstração aí de que tanto o agro quanto o governo estão buscando aí um diálogo e resolver essas pendências que foram levadas hoje lá para essa reunião? Sem dúvida, né? O próprio presidente da FPA elogiou muito a ministra Tereza Cristina, que tem, de fato, sido, inclusive, enaltecida aí por outros setores, né? Não só o agro, uma ministra realmente ativa, que tem trazido grandes avanços para o Brasil. Nós tivemos várias aberturas de mercado internacional, com avanços significativos, inclusive no nosso no super difícil acordo entre Mercosul e União Europeia. A ministra tem sido efetivamente decisiva nas reuniões. E também ele falou a respeito, o presidente Sérgio Souza da Frente Parlamentar falou a respeito dos tantos avanços que foram conseguidos durante esse governo, citando, né, principalmente a lei do agro, que democratizou o acesso a crédito pelo produtor, e a lei da conectividade, que trouxe muito mais segurança e muito mais possibilidade de avanço ao produtor rural. Então, acho que sim, viu, Felipe? Existe um alinhamento, uma conversa interessante entre governo e
PA, entre o agro efetivamente e o governo executivo. E nós tivemos ali uma fala do presidente, ele até citou, ele falou, olha, ninguém aqui está fazendo campanha, etc., mas vocês precisam cuidar para que essas pautas estejam alinhadas com quem vier em 2023. É lógico que a gente vai ouvir por aí que foi campanha, mas no contexto do que o presidente falou, é de que esses avanços só aconteceram porque sim, existe uma sensibilidade do governo ao agro brasileiro e um reconhecimento pelo governo da importância desse setor para a nossa economia.